Olá, boa tarde. Estamos falando ao vivo do Teatro da Faculdade Farias Brito, com o debate do Sistema Jangadeiro de Comunicação entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Fortaleza neste segundo turno. Em primeiro lugar, quero dar uma boa tarde aos candidatos que já se encontram aqui no palco, Roberto Cláudio, do PDT, e Capitão Wagner, do PR. Uma boa tarde também para a plateia que nos acompanha aqui, formada por estudantes e professores da Faculdade Farias Brito, além de convidados. Estão reunidos na transmissão simultânea deste debate todos os veículos do Sistema Jangadeiro de Comunicação, TV Jangadeiro, Nordeste TV, rádios Tribuna Band News FM e Jangadeiro FM e o portal Tribuna do Ceará, que transmite este debate pelo seu Facebook Live. A integração de todos esses veículos é uma iniciativa pioneira e dá aos candidatos a oportunidade de falar ao mesmo tempo para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas, que juntos somam mais de 1 milhão de pessoas. Há 5 dias da eleição e frente a frente, os candidatos têm a oportunidade de apresentar ideias e até de fazer contrapontos às propostas do adversário. Este debate terá 5 blocos. Pedido de direito de resposta deverá ser feito pelo próprio candidato antes do encerramento do bloco. Uma comissão jurídica avaliará o pedido e, se concedido, o direito de resposta será exercido no início do bloco seguinte. O direito de resposta será de 1 minuto. Para o bom andamento do debate, pedimos que os candidatos respeitem o tempo de cada um e que a plateia não se manifeste. Vamos agora às regras deste primeiro bloco. Neste bloco, os candidatos respondem a 6 perguntas temáticas de estudantes da Faculdade Farias Brito. A ordem de quem primeiro responde neste bloco foi previamente definida em sorteio. A pergunta tem 30 segundos e a resposta 1 minuto. Agora nós vamos conhecer o primeiro estudante que fará a pergunta. É a estudante Jéssica Barros da Silva Souza. Obrigada, Jéssica. A Jéssica é estudante do curso de Psicologia. Faz uma pergunta sobre saúde. A pergunta é: no site do SINTAF, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza, saiu uma notícia que faltam medicamentos, médicos, segurança nos postos de saúde de Fortaleza. Qual será a solução para que isso não ocorra? Por um sorteio previamente realizado, primeiro a responder é o candidato Roberto Cláudio. Primeiro, minha satisfação de participar do debate, meu boa tarde, Isabela, capitão, a todos que fazem o Farias Brito, e minha satisfação de falar com você, fortalezense. Jéssica, há 4 anos atrás, os postos de Fortaleza estavam todos sucateados. Tínhamos a cobertura de uma equipe do PSF, na verdade, para cada cidadão, os cidadãos de Fortaleza tinham apenas a cobertura de 30% do programa de saúde da família. Nós tínhamos ausência de equipamentos, profissionais e infraestrutura. Ao longo desses 4 anos, nós reformamos 70 postos, abrimos 18 novas unidades básicas de saúde, duplicamos o número de médicos, garantimos que cada posto tivesse laboratório, odontologia, tivesse assistência pré-natal e assistência farmacêutica. Um longo caminho foi percorrido ao longo desses 3 anos e meio, mas falta ainda outro bocado para ser feito. E é por isso que eu peço a honra e o privilégio de continuar sendo prefeito, para ajustar agora a central de abastecimento de medicamentos e melhorar ainda mais a qualidade da atenção nos postos de saúde. Obrigada, candidato. A segunda pergunta é do Clemilson Vitor Rodrigues. Obrigada, Clemilson, é aluno do curso de Direito, faz uma pergunta sobre educação. Os números no Brasil têm mostrado já há muito tempo que ser professor de escola pública, além de ser uma profissão vista com pouco prestígio, ainda por cima é mal remunerada. As pessoas estão cada vez menos se interessando por essa área, uma vez que o esforço que elas vão fazer para dar aula não compensa os baixos salários e as condições insalubres a que são submetidas. Qual a medida a ser tomada para contornar essa situação? Pela regra, o que responde agora é o candidato Capitão Wagner. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Roberto Cláudio. Boa tarde ao Clemilson, que fez a pergunta. Boa tarde a todos os alunos. Vou me dirigir ao cidadão que está em casa para dizer que, diferentemente do adversário, nós concordamos que os recursos que foram conseguidos através de uma ação judicial iniciada pela gestão da ex-prefeita Luiziane devem ser direcionados aos professores, que são justamente esses profissionais que são mal valorizados em todo o país, não é diferente aqui em Fortaleza. Concordamos também que o professor precisa ser valorizado enquanto a sua qualificação.
O prefeito prometeu em 2013 que construiria um centro para treinamento permanente desses professores e, infelizmente, até hoje, a única coisa que aconteceu foi a compra de um prédio e esse prédio não se transformou nesse centro. Na nossa gestão, nós vamos investir sim no professor, garantindo que todos os recursos do Fundeb vão ser direcionados para a educação. Garantimos também que vamos ter qualificação permanente para que esse professor tenha condição de repassar não só o conteúdo, mas de formar a cidadania. A escola na nossa gestão vai estar aberta de domingo a domingo para que o professor passe o conteúdo de segunda a sexta e nos finais de semana atividades complementares serão realizadas. Obrigada, candidato. Terceira pergunta deste bloco é da estudante Ieda Veras de Oliveira. Obrigada, Ieda. Ela é aluna do curso de Direito, faz uma pergunta sobre empreendedorismo. Quais políticas e propostas o candidato pretende realizar para desburocratizar a abertura, qualificar a operação e apoiar, nesse difícil momento de crise, as micro e pequenas empresas e, assim, estimular a criação e manutenção desses negócios produtivos? Candidato Roberto Cláudio. Muito obrigado pela pergunta, Ieda. De fato, esse é um momento grave da economia brasileira. O desemprego está batendo na casa de 12% nas grandes capitais do Brasil. Aqui nós iniciamos uma experiência vencedora e premiada nacionalmente, chamada de empreendedorismo sustentável. Nada mais é do que acesso ao microcrédito e capacitação para o pequeno, para o ambulante, para o informal, de R$15 mil pagos em 24 prestações. São mais de 14 mil pessoas que tiveram suas vidas mudadas, saíram de informais para serem geradores de emprego e renda nos seus bairros, exemplos de sucesso que podem ser incrementados com o aumento do crédito e também aumentando o tempo de pagamento das prestações. Além disso, temos uma nova plataforma chamada Fortaleza Online, de desburocratização para abertura de empresas e para alvarás de funcionamento. Queremos até o fim do ano digitalizar tudo e garantir que em 2 dias uma empresa seja aberta e um alvará concedido. Trabalharemos duramente e fortemente nisso para tornar Fortaleza uma cidade cada vez mais estimuladora para o negócio. Obrigada, candidato. Vamos agora à quarta pergunta deste bloco. A pergunta é de Francisco Diego da Costa Silva. Obrigada, Francisco, aluno do curso de Direito, pergunta sobre moradia. O que fazer com as pessoas que vivem nas áreas de risco, tendo em vista que o modelo atual, quando contempla os moradores, os leva para áreas distantes da cidade e das suas respectivas fontes de renda? Candidato Capitão Wagner. Agradecer ao Diego pelo questionamento, e o assunto moradia é extremamente importante porque ele impacta na vida das pessoas de diversas formas. Na questão da saúde, na questão da mobilidade urbana, na questão social e até na questão da segurança pública. E na nossa gestão a gente quer priorizar justamente essas 85 áreas de risco que existem em Fortaleza. São 85 áreas onde as pessoas convivem diariamente com lixo, com a lama e não oferecem condições de saúde para que essas pessoas possam sobreviver. Tirando essas pessoas desse ambiente, sem prometer coisa que a gente não possa cumprir, até porque na campanha de 2012 foram prometidas 20 mil moradias feitas pela Prefeitura, quando a Prefeitura fez apenas 2.700, além das 10 mil que foram feitas pelo Governo do Estado em parceria com o Governo Federal. Nosso compromisso é tirar essas pessoas dessas áreas de risco, porque assim a gente vai estar contribuindo e muito com a questão da saúde preventiva, com a questão também da mobilidade urbana, sem falar no impacto social e no impacto que a gente vai ter na questão do acesso aos agentes públicos que querem ter acesso a essas comunidades. A penúltima pergunta deste bloco é do estudante Rodrigo Marinho de Alencar. O Rodrigo é aluno do curso de Direito, faz uma pergunta sobre segurança. Há relatos de que o índice de homicídios em Fortaleza caiu graças ao acordo de paz entre as facções PCC e Comando Vermelho. Entretanto, as organizações criminosas recentemente desfizeram um acordo, o que já vem gerando vítimas na capital. Se eleito, qual a proposta do candidato contra o crime organizado em Fortaleza e como em seu governo será desarticulada a imagem de que o crime controla a capital? Candidato Roberto Cláudio. Rodrigo, agradeço a oportunidade da pergunta, até para esclarecer quais são os papéis da Prefeitura. Não é porque há violência e há medo que o cidadão de Fortaleza deva ser iludido pela promessa subjetiva e árida de garantir segurança. O papel de combater o crime organizado das polícias federal, militar e civil não é diretamente da Prefeitura. Nessa área, a contribuição objetiva que a Prefeitura pode dar é na área social, escola em tempo integral, garantia de projetos para a juventude de um lado, do outro uma contribuição urbanística, territorial e física, mudar circunstâncias da violência nos bairros, com mais
luz, com mais pavimentação, com mais praças e areninhas, e também garantir uma guarda municipal mais bem treinada, ampliada, que possa estar mais bem integrada, inclusive com a polícia militar, mas jamais vender ilusões. Segurança é algo muito sério e a nossa contribuição tem que ser integrada com o governo do Estado e o governo federal, com muita responsabilidade e com muita verdade, para não enganar o eleitor. Sexta e última pergunta deste bloco, da Márcia Santana, do curso de administração. Obrigada, Márcia. Ela faz uma pergunta sobre meio ambiente. No projeto do seu governo, quais são os incentivos para as certificações verdes na aprovação de projetos e edificações na prefeitura? Candidato. Muito obrigado, Márcia, pelo questionamento. Eu acho que tratar da questão ambiental é tratar da questão da qualidade de vida na cidade de Fortaleza, e é muito mais amplo o tema meio ambiente do que simplesmente falar da questão das áreas verdes. A gente tem que falar das lagoas da nossa cidade, dos canais, temos que falar da área verde, da cobertura verde, que é recomendada de 12 metros quadrados por habitantes, e hoje Fortaleza não tem sequer a metade dessa recomendação, e é importante sim que não só a gente plante árvores, mas além de plantar, manter um trabalho para que essas árvores possam gerar uma cobertura verde que hoje não existe. Além disso, as edificações precisam ter um planejamento para que ofereçam também condições não só de ter uma área verde maior, mas também de reutilização da água. A gente está na iminência de entrar no racionamento, que só não ocorreu ainda por conta do processo eleitoral, e isso tudo deve ser prioridade da gestão do prefeito. Ele tem que incentivar as novas construções a reutilizar a água, bem como aumentar o espaço verde para que a gente melhore, mais uma vez falando, a qualidade de vida de quem mora numa metrópole como Fortaleza. Obrigada, candidato Capitão Wagner. Encerramos agora o primeiro bloco deste debate. Sistema Jangadeiro, eleições 2016. Voltamos ao teatro da Faculdade Farias Brito para o debate do Sistema Jangadeiro com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos às regras deste segundo bloco. Neste bloco, cada candidato fará 3 perguntas de tema livre a outro candidato. A ordem de quem primeiro pergunta neste bloco foi previamente definida em sorteio. A pergunta é de 30 segundos, resposta de 1 minuto, réplica e tréplica, 30 segundos. E de acordo com o sorteio previamente realizado, quem inicia este bloco de perguntas é o candidato Capitão Wagner. 30 segundos, candidato. Candidato Roberto, a gente está num ambiente propício, afinal de contas, o teatro está repleto de alunos, e o nosso compromisso em relação à educação, um dos compromissos é defender o passe livre estudantil como medida de inserção social, como medida de evitar evasão escolar e como medida também de melhorar a mobilidade urbana na cidade, à medida que os alunos vão deixar seu veículo em casa para poder utilizar um transporte que vai lhe oferecer não só a gratuidade, mas o conforto e a segurança. Eu queria saber por que você é contra esse benefício. Eu agradeço a oportunidade da pergunta, candidato, e quero registrar que o passe livre é uma ideia simpática até, mas que carece gravemente de viabilidade. Nós precisamos ser muito honestos nesse momento do debate político. Eu, ao longo desses 3 anos e 10 meses, incrementei e melhorei muito o transporte público, inclusive banquei algumas mudanças muito duras de serem feitas como bilhete único. Se fosse fácil, garanto a você, fortalezense, que eu já teria feito o passe livre. Mas só há 2 contas para financiar o passe livre. Ou aumenta o preço da tarifa cheia para o trabalhador, ou então tem que tirar dinheiro de outra coisa, da saúde, da educação. São 80 milhões por ano no primeiro ano. No segundo ano, a estimativa dos nossos estudos é de 120 milhões. Soma-se mais de 400 milhões numa cidade que não tem dinheiro sobrando e que, por isso mesmo, pode colocar, inclusive, em risco e quebrar o próprio sistema de transporte público de Fortaleza. Sua réplica? O prefeito tem razão, realmente só tem 2 mecanismos para a gente implementar o passe livre. A gente pode tirar dinheiro da publicidade da prefeitura, a gente pode tirar dinheiro do gabinete do prefeito, que tem previsão orçamentária de 182 milhões de reais para esse ano, e a gente tem que lembrar que 70% das famílias que moram em Fortaleza ganham menos de 2 salários mínimos. Então, é prioridade da nossa gestão, já existe em diversas cidades brasileiras, existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, em Goiânia e até em Brasília. E nós vamos implementar o passe livre sem aumentar o valor da passagem. Fortalezense, só a ingenuidade ou a inexperiência pode simplificar tanto assim as coisas.
O dinheiro de gabinete é para tratar dependentes químicos, é para promover políticas de juventude, porque estão vinculadas ao gabinete. As coisas não são tão simples quanto parecem. As cidades em que são citadas como exemplos de passe livre, nenhuma tem passe livre. Tem exemplos de gratuidade focais e, o que é mais grave, estão quebrando o sistema de transporte público. Eu não quero que o bilhete único e nem os terminais corram risco com uma aventura qualquer. Candidato Roberto Cláudio, o senhor continua com a palavra para fazer uma pergunta em 30 segundos. Os fortalezenses são testemunhas da prioridade que a gente deu às obras viárias e à melhoria do trânsito, binários, túneis, viadutos, novas avenidas em todo o canto da cidade, que tem permitido um deslocamento mais rápido, mais fluidez no trânsito e, com isso, mais qualidade de vida, tempo ganho para a família, para o lazer, para o descanso, graças a uma política que foi definida como prioritária pela nossa gestão. Gostaria de saber o que é que o deputado pensa a respeito do trânsito de Fortaleza. Olha, eu queria agradecer a oportunidade. Fica muito claro o posicionamento do candidato em relação a mim. Enquanto que ele quer fazer só o que é fácil, eu estou propondo fazer coisas difíceis. Realmente o gestor da quinta capital do país, ele tem que ter a competência e a coragem de realizar o que é difícil. Se fosse para fazer só coisa fácil, a gente não precisava de prefeito. E quando fala em construção, a gente até tem que considerar que a aluna perguntou agora há pouco sobre medicamento nos postos. Aí você falou em construção, em reforma de postos, a gente tem que responder diretamente o que está sendo questionado. E se eu estou sendo questionado em relação à questão das obras, nós vamos dar continuidade a todas as obras que estejam em andamento, mas a minha prioridade, cidadão, vai ser fazer funcionar o que já existe, dar qualidade de vida para as pessoas. Acho que o gestor de uma cidade tem que ser, sim, muito sincero, tem que ter muita responsabilidade e, acima de tudo, tem que tratar de forma verdadeira todos os assuntos. Dizer que a humildade é mais importante do que a verdade, jamais eu diria isso. A verdade sempre vai ser mais importante de qualquer coisa, principalmente quando se trata da vida das pessoas da quinta capital do país. Mais uma vez, a experiência é fundamental para administrar uma cidade como Fortaleza. As coisas não são monotemáticas. Governar a cidade como Fortaleza é tratar de tudo, do trânsito à saúde e à educação. E se há duas áreas onde nós priorizamos, são educação e saúde, que tomaram conta de mais da metade do investimento da cidade. Mas o trânsito também é importante, como lazer. E no trânsito nós vamos continuar essa política de corredores, de ônibus, de ciclofaixas, de mais obras viárias. Não haverá interrupção na melhoria do trânsito para melhorar a qualidade de vida da cidade. A sua tréplica, candidato Capitão Wagner. Realmente é muito importante a gente ter experiência, mas a experiência de estagiário que o candidato teve do JF fez com que a saúde de Fortaleza realmente entrasse em colapso por conta disso. Esse tipo de experiência da velha política, de ratear os espaços, eu não quero. Eu quero, na verdade, liderar um movimento para unir a cidade de Fortaleza, para governar para todos, priorizando sempre quem mais precisa. E as obras terão, sim, continuidade na nossa gestão, mas a nossa grande prioridade vai ser diminuir o sofrimento das pessoas, que precisam de saúde, educação e também de segurança pública. O senhor agora faz a pergunta em 30 segundos, candidato. Pois não. Candidato, já que foi tocada aqui por uma aluna a questão da segurança pública, é importante que a gente possa esclarecer para a população que o gestor de uma cidade tem, sim, muita responsabilidade em relação à segurança pública. É tanto que o senhor criou, na sua gestão, a Secretaria de Segurança do município, que paga R$40 mil ao secretário, mas está enfrentando dificuldades para pagar o aluguel do prédio da Guarda Municipal, que está prestes a ser despejado. Existe, inclusive, uma ação judicial que trata disso. Como justificar o prédio da Guarda Municipal sofrer uma ação como essa? Olha, eu tenho tentado manter essa campanha no mais alto nível, uma campanha limpa, propositiva. Não por acaso, mais de 2.000 comerciais do meu adversário foram retirados do ar por estarem mentindo, plantando inverdades. Agora há pouco, ele falou no programa que eu nunca fui médico, que eu nunca exercia a medicina. Já pensou? Eu estou tendo agora que me defender e mostrar os meus plantões. E mais recentemente falou agora que o secretário ganha R$40 mil, também mais uma vez faltando honestidade intelectual no debate. O secretário é servidor público estadual, é defensor público. Ao final do ano, as contas e o pagamento do seu salário é devolvido. Então, enfim, é com verdade, com respeito à população que esse debate deva ser pautado. Mas voltando à Guarda Municipal, nós aumentamos, no meio de uma crise econômica, onde está se demitindo o servidor, aumentamos o efetivo em 1.000 novos guardas, criamos núcleos de mediação comunitária em escolas e regionais, criamos a segurança escolar municipal e temos outro tanto para fazer ainda, e é por isso que eu estou pedindo a sua confiança para continuar prefeito.
Vocês viram, né? Eu perguntei do prédio da Guarda Municipal, o prefeito falou que contratou guardas municipais, não responde o questionamento. Domingo, as pessoas vão decidir quem está falando a verdade, quem está mentindo. Os programas que o candidato Roberto Cláudio tirou do ar eram programas que mostravam que prédios da prefeitura, como escolas, caíram no telhado atingindo crianças. Isso é verdade ou é mentira? Eu queria perguntar para você que está aí, você que mora no Parque Dois Irmãos, que conhece essa história. O programa falava que estava faltando medicamento no posto. Verdade ou mentira? Esses foram os programas que ele tirou do ar. Nós tivemos uma campanha com 8 candidaturas. Das 8, apenas uma foi condenada pela Justiça Eleitoral. Inclusive, há um processo penal agora por descumprimento da legislação. Esse é o exemplo do tipo de campanha. Uma que propõe desconstruir, a minha construir. A outra está propondo sempre uma nova política, mas se cerca de velhos políticos e de velhas práticas também, como da agressão, da baixaria e da mentira. Eu vou continuar na minha mesma linha de respeito a você, cidadão de Fortaleza, que é quem mais precisa. O senhor também continua com a palavra, candidato, para uma pergunta. Eu quero voltar ao assunto desemprego. Esse é um assunto muito grave que tem atormentado famílias no Brasil e aqui em Fortaleza. A gente iniciou essa política de crédito ao pequeno, também de capacitação e organização também de feiras populares e comunitárias. Precisamos também ainda mais desburocratizar a abertura de negócios e alvarás na cidade. Criamos uma lei de incentivos de impostos para novos negócios em áreas pobres. Gostaria de saber qual é a política para a geração de emprego e renda do candidato. Olha, a gente tem que considerar que a cidade de Fortaleza hoje, a grande Fortaleza tem cerca de 230 mil desempregados. E a política do adversário, na verdade, é exterminar uma feira que gera milhares de empregos, que é a Feira da José Avelino, e a nossa posição é completamente diferente. Nós vamos manter a Feira da José Avelino, cadastrando todos aqueles feirantes, garantindo que eles tenham um espaço adequado e horário definido para poder trabalhar, sem desordenar a ocupação do espaço público. A nossa política de emprego vai atrair novos empreendimentos e empresários, porque a gente tem que ter a convicção de que a cidade de Fortaleza, a prefeitura não tem capacidade de absorver toda essa mão de obra. Então o empresário precisa ser impulsionado a investir na cidade de Fortaleza, precisamos trabalhar a isenção de impostos, inclusive, para que novos empreendimentos possam vir, especialmente na área turística. A cidade de Fortaleza tem um capital turístico gigantesco, mas por questão da violência, por questão da balneabilidade, as praias estão sujas, por questão também sanitária, lembrando que o médico sanitarista é o gestor da cidade de Fortaleza, o turismo tem caído a cada dia. Eu quero dizer a você, fortalezense, que está desempregado, que não dá para a prefeitura resolver tudo. O desemprego é produto de uma circunstância nacional, mas há um papel para a prefeitura e eu vou me agarrar com esse problema. Estou reduzindo já impostos IPTU, ISS e ITBI para novos negócios em áreas pobres ou ampliação de negócios existentes em área pobre, exatamente para poder criar uma ambiência mais favorável aos novos negócios e vou ampliar o valor do crédito e o tempo de pagamento para facilitar a vida do micro e do pequeno empreendedor em Fortaleza. Sua tréplica, candidato. A economia solidária é o caminho, a cidade de Fortaleza tem a cultura como grande ferramenta por conta do humor, por conta da nossa música, por conta das tradições nordestinas e infelizmente não há qualquer investimento nesse setor. É tanto que a Secretaria de Cultura foi invadida, foi ocupada por artistas durante 10 dias justamente pela falta de pagamento dos seus cachês, da ordem de 3, 4 mil reais. Na nossa gestão, a cultura terá um espaço especial, nós vamos impulsionar a cultura para gerar mais frequência de turistas, para que a gente tenha mais consumo na cidade e para gerar também mais emprego e renda com a criação do Centro de Tradições Nordestinas. O senhor pergunta agora, candidato. Candidato Roberto Cláudio, verdadeiro ou falso? Você era membro da ISGH até 2012. Assim que assumiu a prefeitura, você contratou essa empresa sem licitação, essa OS, na verdade, essa organização sem licitação. Outro dado muito importante é que a chefe da organização hoje é sua secretária municipal de saúde. Essa mesma organização recebeu da prefeitura cerca de R$500 bilhão. E mesmo assim, a saúde de Fortaleza está um caos. Explique melhor essa relação sua com o ISGH. Verdade absoluta e clara. É lamentável que depois de a Justiça Eleitoral está de forma reiterada dizendo que Vossa Excelência está mentindo sobre o assunto, o senhor traga o assunto aqui para o debate mais uma vez, com clareza, e me dá a oportunidade de trazer com clareza ao cidadão de Fortaleza a realidade dos fatos. O ISGH não é uma empresa privada, é uma organização social sem fins lucrativos, criada, sabe por quem? Pelo ex-governador Tarso Gereissati, apoiador do atual candidato Wagner. E eu apoio a decisão de criar o ISGH. O ISGH, inclusive, cumpriu um papel extraordinário na gestão de hospitais e UPAs no governo do Estado, e é por isso que veio para a prefeitura, para ajeitar os postos,
garantir medicamentos, garantir uma nova estrutura de laboratório, uma estrutura de odontologia, mais médicos, um esforço de recuperação dos equipamentos. E como conselheiro, eu estava lá para defender o seu interesse, não era para gerir dinheiro, era para garantir o controle social sobre o papel do ISGH para a população cearense. Não sei se o cidadão que está em casa percebeu a contradição. Primeiro, o candidato disse que é verdade, e depois disse que a justiça determinou que não fosse mais divulgado esse tipo de assunto. A ISGH é sim uma organização social que tinha como chefe a secretária de saúde do município de Fortaleza e tinha como membro o prefeito Roberto Cláudio. É importante lembrarmos que essa OS, ela recebeu mais de R$500 milhão sem que fosse feita uma licitação para escolher qualquer OS que pudesse atuar nesse serviço aqui na cidade de Fortaleza. Então é por conta disso que a gente tem que tratar com moralidade a coisa pública. Repito, é verdade que fui do conselho e é mentira que o ISGH seja uma empresa privada que tenha lucro, como tentou dar maliciosamente a entender o deputado Capitão Wagner. Hoje, as nossas UPAs da cidade de Fortaleza são premiadas nacionalmente graças à gestão do ISGH. Os hospitais estaduais e UPAs estaduais são geridas por essa instituição. Mas olha a incoerência. O deputado prevê e propõe que haja a gestão de creches por convênios com a OS, mas para a saúde não funciona. Presta atenção na verdade. O senhor agora faz a pergunta, candidato. Eu queria falar agora sobre esporte, lazer e cultura para os jovens. Nós temos quase um terço da população de Fortaleza jovem, carecendo de oportunidades democráticas no bairro, de equipamentos e de ações de cultura, esporte e lazer. Fizemos praças, areninhas, projetos culturais e esportivos nos mais diversos bairros da cidade que hoje ocupam a juventude e dão de forma democrática e gratuita uma oportunidade para promover o esporte e a cultura nos bairros da periferia. Gostaria de saber qual é a proposta do candidato para a área. Olha, eu queria dizer que, enquanto vereador dessa cidade, eu fiquei muito feliz quando foi entregue a Praça da Juventude lá na Granja Portugal. Por quê? Porque eu morei do lado daquela praça e a gente sabia o quanto havia necessidade daquela reforma. O grande problema é que eu passei nessa praça, depois de 18 dias que ela foi entregue, ela estava completamente depredada. Por quê? Porque a gestão reforma o espaço, entrega à comunidade, mas nem empodera a comunidade daquele espaço, nem tampouco garante a sua manutenção. Na nossa gestão, nós vamos sim reformar os espaços, nós vamos fazer com que ocorram atividades de lazer, de esporte, atividades culturais. Eu proponho, inclusive, que nós possamos levar um tatame para as praças, para os parques, para se praticar defesa pessoal. Além do futebol, que é uma paixão nacional, a gente tem que concordar que a Areninha é um bom projeto que eu vou ampliar, nós temos que impulsionar outras modalidades esportivas. É importante que a gente possa lembrar que a cidade de Fortaleza já foi destaque nacional por conta do futsal, já foi destaque internacional por conta do vôlei de praia. E nós vamos investir sim na política de esporte, de cultura, para dar ocupação de qualidade à juventude. Apesar do meu adversário só conseguir ver problemas e não conseguir ver nenhuma vantagem ou nenhuma grande ação da gestão, quero afirmar para você que hoje vive a realidade de transformação dos bairros por praças novas, jovem, por areninhas, que nós vamos ampliar essa política. E só quem fez e teve coragem de decidir fazer é que pode garantir que as coisas continuarão bem. Farei mais 30 areninhas, mais 200 praças, também um contrato de manutenção de equipamentos e, além disso, uma ocupação cultural desses espaços. Sua tréplica, candidato. É no mínimo complicado o adversário falar em cultura quando a Unesco recomenda que pelo menos 1% do orçamento da cidade seja destinado à cultura. E repito, os artistas da cidade de Fortaleza ocuparam a Secretaria de Cultura por 10 dias, porque não houve investimento nesse setor. É muito simples reformar, e é muito claro que o adversário ele quer fazer o que é simples, eu quero fazer o que é complicado. Para fazer o que é simples, não precisamos de um gestor que tenha uma equipe técnica e conhecimento na área. Então, meu compromisso é, além de investir no setor, garantir os recursos para a manutenção. Obrigada, candidato. Encerramos agora o segundo bloco deste debate, Sistema Jangadeiro, Eleições 2016. Voltamos ao Teatro Farias Brito para o debate do Sistema Jangadeiro com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos às regras deste terceiro bloco. Neste bloco, cada candidato fará 3 perguntas de tema livre a outro candidato. A ordem de quem primeiro pergunta neste bloco foi previamente definida em sorteio. A pergunta é de 30 segundos, resposta de 1 minuto, réplica e tréplica, 30 segundos. E de acordo com o sorteio previamente realizado, quem inicia este bloco de perguntas é o candidato Roberto Cláudio.
Candidato, Fortaleza teve um rápido e desordenado crescimento populacional ao longo de 30 anos. Isso fez com que diversas comunidades hoje convivam com a realidade da lama e da poeira, sem nenhum tipo de urbanização. Nós fizemos um investimento de mais de 170 milhões, tiramos 60 comunidades da lama, agora com drenagem, pavimentação, calçada, iluminação. Gostaria de saber qual é a sua proposta para urbanizar essas comunidades. Olha, nossa proposta é investir sim em saneamento básico, investir no recolhimento do lixo, investir em drenagem, mas para além disso, a gente tem que lembrar que em 2012, o candidato Roberto Cláudio, de forma muito feroz, dizia que cobraria da CAGES o saneamento através do esgotamento sanitário, coisa que não ocorreu até hoje. A gente tem relatos de diversas famílias, eu tive em diversas comunidades, posso citar aqui a Serrinha, o Parque dos Irmãos e várias outras comunidades, onde as pessoas estão convivendo com a lama, não por qualquer outro motivo, mas porque não tem recurso, não tem dinheiro para ligar o sistema de esgotamento da sua residência até o sistema da CAGES. Bem como não houve ampliação e não houve investimento da Prefeitura nessa área que é crucial. Nós temos que lembrar que R$1 investido em saneamento básico impacta em R$4 de economia em saúde. E nós vamos priorizar e vamos cobrar sim da CAGES, até porque não tem nenhum padrinho político meu lá administrando a CAGES, só as secretarias das cidades, e nós teremos a coragem suficiente de cobrar da CAGES uma postura de ampliar a sua rede, de fazer com que o saneamento chegue às casas das pessoas. Sua réplica. Mais uma vez, o candidato perde o seu tempo, como na TV, atacando, ao invés de estar propondo. O que está no escopo de responsabilidade do município não é o saneamento, isso é concessão do governo do estado da CAGES. O nosso é drenagem. E nós fizemos o maior investimento da história nessa área. O que é mais importante para o futuro? Garantimos um financiamento de 250 milhões de reais para ampliar esse mesmo benefício a outras comunidades, como Che Guevara, como Tatu Mudé, o Parque São Vicente, o Siqueira, o Canidezinho, se eu tiver, obviamente, a honra e o privilégio de ser prefeito mais uma vez. Sua tréplica, candidato. De novo, o candidato fala do discurso fácil e do discurso difícil. Quando ele quer ficar com o discurso fácil e fazer o que é fácil, eu quero fazer o que realmente é difícil, que é cobrar de uma instituição que presta serviço sim para a Prefeitura, porque a Prefeitura quem concedeu a CAGES a responsabilidade de fazer o saneamento através do esgotamento, sabendo que saneamento básico não é só o esgotamento, é o recolhimento do lixo, é a drenagem, como falou aqui o prefeito, é a distribuição de água e também a questão do esgotamento sanitário, que na nossa gestão terá prioridade por conta do risco que as pessoas correm estando em contato com o lixo. O senhor agora faz a pergunta, capitão Wagner. Candidato, em 2012, para ganhar a eleição, você prometeu manter o preço das passagens em R$2. De lá para cá nós tivemos 3 reajustes. Prometeu entregar 6 cucas e apenas foram concluídos os cucas que tinham iniciado na gestão da prefeita Luiziane. Eu queria saber se você estava prometendo somente para ganhar a eleição a qualquer custo ou se faltou competência da gestão para entregar. Mais uma vez, a gente tem que aqui e acolá perder tempo de falar de proposta para se defender. O candidato editou uma fala minha no programa dizendo que eu implantaria o bilhete único sem aumentar a passagem. E eu fiz. No primeiro ano de governo, implantei o bilhete único sem aumentar o preço da passagem. Tirou esse pedaço, usou no seu programa e nós acionamos a justiça para reaver o nosso direito de falar a verdade. Em relação às promessas, candidato, há 4 anos atrás, ninguém imaginava que o Brasil viveria essa crise econômica que viveu. Até uma grande empresa teve que conter investimentos, mas aqui nós cumprimos diversos compromissos integralmente. Alguns até tiveram um cronograma atrasado, como os cucas ou as policlínicas, mas tantas outras coisas que não eram nem compromissos, areninhas, praças, bicicletas, o IJF2 também está sendo feito. Administrar uma cidade como Fortaleza não parece até fácil, mas não é. Há uma complexidade que demanda experiência e dinamismo para que se governe bem com as prioridades certas na hora certa. Para o cidadão que está em casa, a gente tem que dizer que prometer e não cumprir é a mesma coisa que mentir. Então, mentir para o cidadão não é o mecanismo que vai fazer com que a gente chegue à gestão dessa cidade. A gente está fazendo um debate muito franco, e o debate que é difícil. A gente está se comprometendo em fazer o que é difícil, em dar qualidade de vida para as pessoas, em ajudar a resolver o problema da violência, em ajudar a minimizar o sofrimento de quem está lá na ponta buscando um medicamento no posto de saúde, que o adversário prometeu que ia chegar de motocicleta em casa e nem sequer no posto de saúde existe esse medicamento. Mais uma vez, muita ofensa e pouca proposta. Fique de olho, cidadão. Qual é o futuro que está em jogo da cidade de Fortaleza? Mas eu preciso falar alguma coisa. Como é que alguém cobra compromisso, tendo sido eleito vereador, tendo parado o mandato pela metade, depois eleito deputado estadual para defender os policiais militares e agora, no meio do mandato, também abandonar para supostamente atender um projeto de poder pessoal partidário? Eu vou continuar trabalhando porque essa é a minha vocação por você, fortalezense, e com humildade para reconhecer até as deficiências, mas com verdade e muita disposição. O senhor continua com a palavra e faz a pergunta, candidato.
Quero voltar à questão da economia e do desemprego, que é muito grave, quem está em casa desempregado sabe disso. Um dos meus objetivos da Prefeitura contribuir com o desemprego é comprar de fornecedores locais, compras da Prefeitura, do governo, de micro e pequenos empreendedores locais. Isso injeta dinheiro na economia e gera emprego e oportunidade de renda aqui na cidade de Fortaleza. Gostaria de saber qual é a proposta do candidato para as compras governamentais da Prefeitura. Olha, o adversário acabou de comprovar que abandonou o mandato dele de deputado por uma determinação de seus padrinhos políticos, que de última hora o colocaram como candidato a prefeito em 2012. Meu compromisso é sim com a população, e a população que vai decidir se eu fico como deputado estadual ou se vou ser prefeito de Fortaleza. Mas respondendo ao questionamento que ele me faz sem fugir, como ele faz em relação à questão de comprar de pequenos empreendedores, é nossa intenção sim, até para melhorar a qualidade da merenda escolar. Eu tive vários relatos, lá no Vila Velha eu tive com um Pedrinho, de 9 anos, que me abordou e disse o seguinte: capitão, se o senhor for prefeito, a merenda vai continuar sendo essa bolacha seca com suco? Eu disse para ele: não, na nossa gestão a merenda vai ter qualidade, a gente vai investir, vai comprar inclusive do fornecedor local, das hortas, das frutas que são produzidas na própria cidade de Fortaleza, além de comprar dos fornecedores, gerando emprego e renda lá no bairro, lá na periferia, que eu conheço bem, porque foi lá que eu fui criado, foi lá que eu sofri, e por conta disso eu conheço o sofrimento de quem mora na periferia e necessita de apoio do poder público. Em relação à merenda, há outros Pedrinhos, Marias e Joãos que hoje sabem que a Prefeitura gasta muito mais com merenda escolar do que antes. Mas voltando às compras governamentais, a Prefeitura criou uma lei, que hoje, criada por mim, na minha gestão, para estimular a compra de micro e pequenos empreendedores locais. Colocamos 170 milhões de reais no mercado ano passado. Eu quero duplicar o valor dessa compra para estimular mais emprego e mais renda para você que está em casa desempregado hoje. Olha, eu queria lembrar ao candidato que o próprio jornal O Povo, quem disse não foi eu, confirmou que a atual gestão reduziu em 1 tonelada diária a quantidade de merenda escolar para os nossos filhos, para as crianças que precisam dessa merenda, que muitas vezes é uma das poucas refeições que ele tem durante o dia. Nós vamos sim investir no empreendedor local, nós queremos gerar emprego e renda lá na periferia, até para descentralizar o serviço, para fazer com que a gente tenha um impacto positivo na mobilidade urbana. Lá no Bom Jardim, lá no Vila Velha, lá no Conjunto do Ceará, nós iremos impulsionar o empreendedorismo. Agora é a sua vez de fazer pergunta, candidato. Candidato Roberto Cláudio, voltando ao tema saneamento básico, até porque é um tema extremamente relevante para a qualidade de vida das pessoas, eu queria que fosse relembrado aqui, inclusive uma fala que eu já fiz agora há pouco, a sua promessa, o seu compromisso com a cidade de Fortaleza, de cobrar inclusive judicialmente da CAGES, se a CAGES não ampliasse a rede de esgoto e não desse condição de uma melhor qualidade de vida para quem mora na periferia. E infelizmente a gente não vê essa cobrança, até porque quem administra a CAGES hoje é ligada à Secretaria das Cidades e um seu padrinho político. Quero esclarecer a você, fortalezense, que saneamento consiste em 5 ações: água, esgoto, microdrenagem, macrodrenagem e gestão do lixo. 3, a Prefeitura administra diretamente, e 2 é uma concessão da CAGES. E diferente do que o capitão Wagner, mais uma vez, acusa, nós temos uma gestão compartilhada, temos assento no Conselho. Hoje há 2 bilhões de reais de investimento do governo do Estado para ampliação até 65% da cobertura de esgotamento sanitário na cidade de Fortaleza, que hoje está em torno de 50%. Isso é acompanhado pela Prefeitura, mas também estamos tratando de lidar com aquilo que é nossa responsabilidade direta, que é a micro e macro drenagem. Agora, me assustou no último debate da Nordeste TV, quando o candidato aventou a possibilidade de uma PPP, que é uma privatização do serviço de água e de esgoto. Isso quem pode acabar pagando essa conta é você, cidadão. Vamos ficar de olho. Candidato, falta com a verdade, quem fez essa proposta foi a candidata Luiziane. Quem pegar o vídeo do debate vai ver fielmente quem fez essa proposta foi a candidata Luiziane. Mas eu queria dizer que o Instituto Trata Brasil, não é o capitão Wagner está dizendo não. Ele confirma que não houve investimento de R$1 na questão do esgotamento sanitário pela Prefeitura em Fortaleza. O nosso compromisso é reduzir o número de domicílios sem fossas e de garantir o banheiro nas residências. Eu sei que falar de banheiro hoje aqui no estado do Ceará é complicado, porque os escândalos envolvendo isso do seu grupo político são grandes, e por conta disso meu compromisso é garantir banheiro e fossa. Eu quero registrar que o Sindiágua esteve comigo e manifestou que a sua candidatura se negou a assinar um termo garantindo que a CAGES continuaria pública e não seria privatizada. Quero assumir o compromisso de manter a CAGES pública. Repito, o que é diretamente nosso não é investir em esgoto, é investir em drenagem. E o nosso compromisso é tirar mais 60 comunidades da lama, fazendo pavimento, drenagem, calçada, iluminação, e com isso mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas mais pobres. Agora o senhor pergunta, candidato Roberto Cláudio.
Eu queria abordar um tema muito sério de saúde, que é a mortalidade materna. Ao longo desses 3 anos e meio, nós duplicamos o número de médicos de família, abrimos 18 postos de saúde. Para dar uma ideia de grandeza, em 12 anos que me antecederam, abriram 2. Com isso, a gente duplicou a cobertura do programa de saúde da família, aumentamos consultas pré-natal, qualificamos, colocamos o Hospital da Mulher para funcionar e reduzimos pela metade a mortalidade materna. Como o senhor pretende continuar essa tendência de queda? Olha, essa informação que o candidato passou não corresponde com a realidade. Circula nas redes sociais um comunicado de vários médicos, ginecologistas e obstetras do Hospital da Mulher informando que a partir de amanhã vão parar suas atividades por falta de pagamento. Bem como circula também em rede social informação dos ortopedistas, dos frotinhas da cidade de Fortaleza, dizendo que vão parar suas atividades por falta de condição de trabalho. Eu que morei muito tempo ali no João de Três, diversas vezes procurei o frotinha da Parangaba. E lá se realizava o raio-x, lá uma perna era engessada, lá o tratamento básico e secundário da área da saúde era realizado. Infelizmente, nosso tratamento na área de saúde está completamente degradado. A nossa intenção é sim investir no Hospital da Mulher, transformando o Hospital da Mulher em hospital materno-infantil, para cuidar não só da mulher, mas também dos recém-nascidos que lá nascem e acabam tendo que sair do hospital por falta de estrutura. Sequer mamógrafos, no Outubro Rosa, a Prefeitura coloca à disposição das mulheres para que elas possam prevenir o câncer de mama. Essa é a informação que nos assusta e quem tem passado são os servidores da saúde. Mais uma vez, vocês são testemunhas, ataques e nenhuma proposta. Além de não serem verdades, nós temos 7 mamógrafos públicos hoje trabalhando em Fortaleza. Eu coloquei para funcionar o Hospital da Mulher e por isso e por tantas outras coisas na saúde, na atenção primária, que a gente pode celebrar um indicador que não custa nada o senhor dizer que é bom e vai continuar, porque nós vamos continuar investindo no pré-natal, no posto de saúde, na atenção ao parto, na ampliação do Hospital da Mulher e do Gonzaguinha da Barra para continuar reduzindo a morte de mulheres jovens. O candidato quer passar em mim a peste de desinformado, mas quem está passando informação são os médicos, da mesma categoria do prefeito da cidade. Infelizmente, sequer os médicos acreditam na boa gestão na área da saúde. Isso é uma decepção para quem é médico sanitarista e, infelizmente, não conseguiu melhorar a qualidade de vida, especialmente na área da saúde na cidade de Fortaleza. Garantimos que o medicamento estará no posto quando o cidadão necessitar, garantimos que o profissional vai estar na ponta, que o dentista não vai sofrer pela falta da luva para realizar um procedimento, o dentista não vai sofrer por conta da massa que está faltando para a realização de obturação. O senhor continua agora fazendo a sua pergunta, capitão Wagner. Eu queria voltar ao tema desemprego. Todo mundo sabe que a cidade de Fortaleza, assim como o país passa por uma grande crise econômica, e o próprio candidato adversário já falou, nós temos hoje cerca de 230 mil desempregados na grande Fortaleza. E um dos locais que tem mais gerado emprego, mesmo que sendo informal, é a Feira José Avelino. E o meu compromisso é manter a feira, ordenar aquele espaço, fazer com que as pessoas tenham condição de sobreviver, logicamente, de forma legal, combatendo a sonegação fiscal que acaba muitas vezes ocorrendo. E eu quero saber do candidato por que ele quer tirar a feira dali. Primeiro, deixar bastante claro que quem assinou o TAC, que mantém o ordenamento da feira naquele local, fui eu, mas com prazo para a saída mesmo. A gente tem que entender que por detrás dali tem diversas famílias de pequenos trabalhadores que dependem daquele sustento para sobreviver, mas trabalham com instabilidade e precariedade. Mas por trás desses, há tubarões sonegadores sendo presos e investigados. Ainda mais, a feira ocupa um espaço público de forma desordenada, muito mais seguro, estável para os pequenos. E muito melhor coletivamente para a cidade, o espaço público, é criar um corredor da moda, que nós faremos, já começamos a induzir agora, ali na Jacarecanga, com investimentos privados e shoppings populares públicos, como o Beco da Poeira, para garantir capacidade de comercializar, para garantir segurança, tranquilidade, estabilidade a quem é feirante e, ao mesmo tempo, a cidade garantir a livre circulação pelos espaços públicos. Ficar nem lá nem cá é que é difícil. A gente precisa tomar lado, assumir posições e fazer. O meu lado é permanecer com a Feira José Avelino no local. Você já deve ter ouvido falar da política que para matar o carrapato se mata a vaca. Pois é isso que o adversário está alegando. Para matar o sonegador, para acabar com a sonegação, ele quer acabar a feira, quer tirar a feira daquele local, beneficiando um grupo empresarial que presta serviços à gestão. A gente tem que ser muito claro também, sabendo que esse grupo empresarial vai ser beneficiado com a obrigação dos feirantes de saírem da José Avelino para comprar boxe no local que está sendo construído por esse grupo, que infelizmente gera sérios prejuízos para a economia da nossa cidade. Capitão, crítica até eu aguento, ofensa moral não. Seja mais explícito na sua acusação, porque vou cobrar judicialmente quando e a quem eu estou beneficiando. Eu exijo respeito, tenho uma família, tenho minha honra e tenho 10 anos de vida pública sem uma ação judicial.
proba, responsável, investigada, termina um governo sem nenhum escândalo e sempre o interesse público esteve acima do privado. O senhor tem que tomar mais cuidado e ter limites na sua campanha, porque nunca trouxe acusações pessoais contra o senhor. Pois eu vou ser mais claro ainda. O senhor tem um irmão que tem uma faculdade... Não, candidato. Encerrou seu tempo, desculpa, mas encerrou seu tempo. Com isso, encerramos também agora o terceiro bloco deste debate, Sistema Jangadeiro, eleições 2016. Voltamos ao teatro da Faculdade Farias Brito para o debate do Sistema Jangadeiro com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos às regras deste quarto bloco. Neste bloco, cada candidato fará 3 perguntas de tema livre a outro candidato. A ordem de quem primeiro pergunta neste bloco foi previamente definida em sorteio. A pergunta é de 30 segundos, resposta de 1 minuto, réplica e tréplica, 30 segundos. E de acordo com o sorteio realizado previamente, quem começa este bloco é o candidato Capitão Wagner. Candidato, hoje as vagas de táxi na cidade de Fortaleza estão na mão de uma minoria. Infelizmente, o taxista que é rendeiro já inicia o dia tendo que pagar R$120, então já inicia o dia em déficit. E o Uber, na verdade, é uma realidade mundial e já chegou aqui em Fortaleza. Eu queria que você esclarecesse por que você é contra esse serviço. O Uber não é um aplicativo, é bom que seja bastante claro, as coisas fiquem bastante claras. O Uber é uma empresa americana, multinacional, que não paga impostos no Brasil e que, via de regra, explora o trabalho de muitos motoristas. Por isso mesmo, por ser ilegal, irregular e sua multinacional, é que eu sou contra, até porque cria uma competição desfavorável, desproporcional com quem cumpre as regras, que são os taxistas. Na minha gestão, nós fizemos uma licitação pública, acompanhada pelo Ministério Público, para 490 vagas novas de táxi. Mesmo assim, temos ainda menos táxis do que a demanda e menos, inclusive, que a média nacional das grandes cidades, que tem uma média de 350 habitantes por táxi. Aqui tem uma média de 500 habitantes por táxi. Se eu tiver a honra e o privilégio, no segundo mandato, vou fazer uma nova licitação para ampliar vagas e vou cobrar e fiscalizar também nos táxis uma melhor qualidade dos serviços. Olha, a gente tem que enaltecer realmente a figura do taxista, que além de ter que pagar R$120 como rendeiro daquela vaga de táxi, ele acaba tendo uma série de tributos que o Uber não tem, o motorista Uber não tem. Mas a cidade de São Paulo, dando exemplo para o restante do país, conseguiu regulamentar, fazendo inclusive com que a Uber venha a contribuir com a gestão daquela cidade através de tributos que são descontados daquelas corridas. A gente tem que ser muito claro, e a minha posição, o meu posicionamento em relação a essa questão é que nós tenhamos a condição de regularizar o serviço para taxistas e motoristas Uber conviver em harmonia. Eu sou bastante claro também, sou contra o Uber por essas razões e defendo que os táxis aumentem de número e qualifiquem o seu serviço. Até um novo aplicativo do sindicato com redução de preços e qualificação do serviço. E eu acho que esse é o caminho natural, legal e formal para as coisas darem certo. Quero também acrescentar que aqui em Fortaleza, ao passo que a gente criou mais de 80 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus, os táxis também passaram a andar mais rápido e viraram uma opção mais atrativa para o consumidor, para o cidadão. Agora o senhor faz a pergunta, candidato Roberto Cláudio. Eu queria tratar de meio ambiente. Nós temos uma área verde, que é a segunda maior área verde da cidade de Fortaleza, o segundo maior pulmão, que é o Parque Raquel de Queiroz. Ele nasce ali no Polo Lazer Sargento Hermínio e acaba no Henrique Jorge, perpassando 14 bairros. Nós regulamentamos o parque, iniciamos a sua urbanização. Para o futuro da sustentabilidade da cidade de Fortaleza, é muito importante um projeto de urbanização do parque. Quero saber se o senhor planeja algo para o Parque Raquel de Queiroz. Olha, não só concordo, candidato Roberto Cláudio, com a urbanização desse espaço, mas com a urbanização de diversos outros espaços. Eu conheço o Parque Raquel de Queiroz, até porque moro ali pertinho. Existe uma parte desse parque próximo ao Norte Shopping, que está tomada pelo lixo. Eu concordo que o início de um projeto é o caminho para que a gente possa solucionar esse problema, mas para além do Parque Raquel de Queiroz, nós temos a Lagoa da Maraponga, a Lagoa de Messejana, a Lagoa da Parangaba e várias outras lagoas que precisam ser revitalizadas, não só pensando na questão ambiental e na cobertura vegetal, mas pensando também em explorar de forma sustentável aqueles espaços, na medida que podem ser instaladas feirinhas nesses espaços, como acontece na feira lá no Lago Jacareí. Da mesma forma, a gente pode ter opções de esporte, de lazer, de diversão, esportes aquáticos podem ser praticados nessas lagoas, gerando também emprego e renda, e pessoas vão ter opções de diversão em todos esses pontos da cidade,
tendo impacto, inclusive, também na questão da mobilidade urbana, quando não vai ser necessário você se deslocar de um ponto ao outro da cidade para encontrar essa opção de lazer e de turismo sustentável. Nós já iniciamos a urbanização do Parque Raquel de Queiroz, inclusive há 2 trechos lindos, o próprio Polo de Lazer e a Lagoa de São Gerardo. Tem 2 trechos, na verdade, já em obras, e com o novo financiamento do Banco Mundial, nós vamos limpar, despoluir todo o riacho, criar um grande calçadão com equipamentos de lazer, iluminar e transformar aquele num grande espaço ambiental e também para ser usufruído pela população. Esse mesmo financiamento prevê também, deputado, a urbanização de outras lagoas, como a Maraponga, a Parangaba e o Mondubim, e eu quero ter a oportunidade de fazer no segundo mandato. Sua tréplica, candidato. Eu concordo que esses espaços têm que ser revitalizados, a agilidade deve ser priorizada, especialmente, como eu disse, na questão das lagoas, os parques, porque assim a gente vai dar a opção de ocupação ordenada da cidade. A gente tem que garantir também que essas pessoas têm o direito de frequentar esse espaço sem ser ameaçadas, melhorar a iluminação pública do espaço, garantir a presença, inclusive, da prefeitura com seus agentes, professores de artes, professores de práticas esportivas, para que eles possam ocupar, tendo a garantia, através do serviço da Guarda Municipal e do sistema de câmeras, que eles não vão ser vítimas da violência. O senhor agora faz a pergunta, candidato Capitão Wagner. Candidato Roberto Cláudio, vindo um pouquinho para a educação, sou professor e sei o quanto é importante valorizar esse profissional. Você, na Conferência Municipal de Educação, em julho de 2013, quando anunciou o investimento de 512 milhões de reais para a área da educação, prometeu a construção da Academia do Professor de Fortaleza. Infelizmente, essa promessa que já foi feita durante a sua gestão, ela não saiu do papel. Eu queria saber por que ela não saiu do papel. Infelizmente, a obra não acabou. Nós estamos com a obra em andamento. É uma antiga escola particular que foi comprada pela prefeitura, está em obra e será um espaço de convivência social, de saúde, de qualificação, um espaço devotado ao professor. Na educação, nós fizemos mais de 250 reformas em escolas. Nós saímos de 11.500 para 18.000 matrículas de creche. Aumentamos em 3.000 as matrículas de creche em tempo integral. Implantamos a escola em tempo integral que não existia na cidade de Fortaleza. Já são 20, ofertando 8.000 vagas para jovens da periferia passarem o dia inteiro na escola, fazerem 3 refeições, terem acesso ao esporte, à cultura, à cidadania, a um novo futuro. E melhoramos todos os indicadores de qualidade da educação. Isso não caiu do céu. Isso foi produto de uma política de valorização do trabalho do professor, de escolher gestores por seleção pública, de investir na estrutura física, de pessoal e acreditar que esse é o único caminho para reverter as desigualdades de Fortaleza. A gente tem que lembrar que quando a gente se candidata a prefeito, a gente se candidata para administrar a cidade por longos 4 anos. E se faltam apenas 2 meses para acabar a gestão e apenas a obra se iniciou, provavelmente ela não vai ser concluída, nem tão pouco vão ser contratados os profissionais que foram prometidos. Fonoaudiólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, centro de esporte, biblioteca. Então é uma demanda muito grande para tentar concluir em apenas 2 meses. Eu queria registrar o nosso compromisso com os professores, garantindo que todo o recurso do Fundeb, no percentual que for devido ao professor, vai ser repassado a ele. O recurso do antigo Fundef, que está em tramitação, também será direcionado. Candidato. Eu quero voltar a repetir. Tudo o que interessa na educação melhorou. A gente voltou a aumentar matrículas. A gente reduziu a evasão escolar. Os indicadores de qualidade melhoraram. Implantamos a escola em tempo integral. Fizemos o maior concurso público da história para professor, de 1.700 professores. Praticamente aumentamos de 80% as matrículas de creche. Mas falta o que fazer. E é por isso que eu quero ter a oportunidade de ser prefeito mais uma vez, para dar continuidade ao que está bom e faltar o que ainda falta fazer, o que ainda falta ser feito. Agora é o senhor quem pergunta, candidato Roberto Cláudio. Eu quero voltar para um debate sobre transporte público. Nós criamos aqui uma política vencedora, candidato, que foi o bilhete único, que não existia em Fortaleza e que hoje beneficia 1.200.000 pessoas, com economia de tempo e de dinheiro, e hoje integra todos os ônibus, vans e bicicletas. É uma ação vencedora da atual gestão. A gente quer incrementar cada vez mais as integrações com o bilhete único. Gostaria de saber como é que o senhor prevê ampliar as integrações do bilhete único. Olha, além de ampliar, a gente tem que lembrar que os modais de transporte na cidade de Fortaleza precisam ser integrados. Nós temos ciclovias que ligam lugar nenhum a coisa alguma. A gente tem que reconhecer que é uma política que avançou na atual gestão, mas que ela precisa ser melhorada e nós vamos melhorar na nossa gestão. Nós temos que reconhecer que muitos usuários estão deixando de utilizar o transporte coletivo por uma questão de conforto e de segurança. Nós reconhecemos que foi ampliado o número de ônibus com ar-condicionado, mas nós precisamos garantir que para que o Wi-Fi esteja no ônibus,
o cidadão esteja seguro de que pode tirar seu celular do bolso para poder utilizar aquele equipamento sem ser vítima dos 5 assaltos diários que acontecem nos transportes coletivos de Fortaleza. Por isso, nós queremos investir em tecnologia, numa guarda municipal preparada, numa guarda municipal avaliada psicologicamente e armada para garantir a segurança nos terminais, nas paradas de ônibus e também nos transportes coletivos na cidade de Fortaleza. Só quero corrigir uma informação, com muito respeito. Fortaleza, após 20 anos, voltou a ganhar passageiros do transporte público. São 180 mil novos passageiros. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu pelo bilhete único, pelas faixas exclusivas, pelas reformas dos terminais, pelos novos ônibus com ar-condicionado, pelo aplicativo Meu Ônibus, pelo Wi-Fi. E nós queremos continuar essa integração, principalmente com as bicicletas, com novas estações de bicicletar e das bicicletas nos terminais. Candidato, a gente tem que reconhecer que a crise hídrica está trazendo muito mais pessoas para a cidade de Fortaleza que estão buscando sobreviver. Por conta disso, logicamente, que o transporte coletivo teve uma demanda muito maior e aumentou o número de usuários, mas não por questão de segurança ou por questão de qualidade e de conforto do transporte coletivo. A gente reconhece que as empresas têm investido, mas é necessário investir muito mais, até porque o clima de Fortaleza não oferece qualquer condição. Esses dias eu peguei um ônibus justamente e vi lá o desconforto, o calor e a maneira como as pessoas estavam sendo conduzidas sem qualquer segurança. Agora é o senhor que faz a pergunta, candidato. Candidato Roberto Cláudio, a sua propaganda de TV, ela fala que no suposto galpão da prefeitura tem 23 milhões de medicamentos. E nós temos uma população em Fortaleza de 2,5 milhões de habitantes. É informado também na propaganda que quase 1 milhão de medicamentos é distribuído por dia na cidade de Fortaleza. E a realidade é que está faltando medicamento no posto. Eu queria que você nos informasse para onde esses medicamentos estão indo, já que no posto está faltando medicamento. Esse assunto, mais uma vez, foi vítima de uma ação, objeto de uma ação judicial que tirou o tempo do candidato Wagner, que foi condenado, e nos deu o direito de resposta. Repito e reitero, nós distribuímos 1 milhão de medicamentos todo santo dia em Fortaleza. Temos uma rede de farmácia que é maior do que qualquer rede privada de farmácia. São 108 pontos de farmácia aqui em Fortaleza. E as soluções são complexas, não são simples. A gente está abastecendo com um mínimo de 84 medicamentos e mesmo assim aqui e acolá falta. O cidadão sabe disso. Quantas vezes ele liga para Pague Menos ou para Extra e um medicamento ou outro está faltando? Isso depende da produção, do fornecimento, isso é a realidade do dia a dia. Quem tem experiência sabe disso. A gente reconhece que ainda há um problema, estamos agarrados nele, estamos trabalhando para aprimorar cada vez mais, informatizamos os postos, integramos com a central e agora é uma gestão de logística, de antecipar o que vai faltar antes da entrega. E vamos continuar fazendo isso para ainda esse ano a gente aprimorar ainda mais essa nova política. Eu acho que o candidato usou o adjetivo correto. Realmente fomos vítima de uma ação que impediu que a população tomasse conhecimento de uma informação que é verídica. Você que está em casa sabe, quem busca o medicamento do posto de saúde não encontra. E a propaganda, ela mostrava que, na verdade, 9 medicamentos por mês eram entregues às pessoas que necessitam. Isso se nós considerarmos que todos os cidadãos de Fortaleza iriam utilizar o SUS e não é realidade. Então a gente tem que ser muito claro, está faltando medicamento no posto e o que está sendo mostrado na propaganda não corresponde com a realidade. Quem sabe é quem precisa do serviço de saúde do município. Repito, quem está dizendo que o senhor não falou a verdade não sou eu, é a juíza eleitoral que examinou os documentos. Então, quando duas pessoas discutem, é sempre bom e isento arbitrar, e quem arbitrou em meu favor foi a Justiça Eleitoral. Quero dizer que é muito esquisito também você apontar problema e não dar solução. Eu tenho ouvido o senhor falar sobre o assunto diversas vezes e não apresentou à população que faria diferente. Sabe por quê? Porque é difícil. Se fosse tão simples e fácil assim, eu já teria feito. É muito importante humildade, verdade e disposição para o trabalho para quem quer ser prefeito. Agora é o senhor que faz a pergunta, candidato. Eu quero voltar à educação. Nós vivemos numa cidade apartada socialmente, desigual, ainda muito violenta, e eu creio que o caminho sólido, sustentável, sem atalhos, para modificar a violência, a desigualdade, é dar oportunidade ao jovem da periferia, pobre, que nasce muitas vezes órfão de pai ou de mãe, ao lado do tráfico. A escola em tempo integral é esse caminho. Nós já temos 28 mil matrículas. Queria saber o que é que o senhor propõe para o ensino em tempo integral em Fortaleza. Olha, nós propomos a criação de escolas em tempo integral para ampliar para mais de 10 mil vagas. Agora a gente tem que lembrar também que a educação realmente é importante, principalmente a fonte de pesquisa. O aluno que está buscando a fonte de pesquisa na escola, ele não tem mais, porque as bibliotecas e laboratórios de informática que funcionavam na gestão anterior foram fechados na atual gestão. É muito complicado se falar em ampliar
uma rede de internet na cidade, se sequer o laboratório de informática, que é a fonte de pesquisa do aluno, ele não está à disposição desse aluno. A gente tem que lembrar que quem está falando isso não é o capitão Wagner, é quem está precisando realmente. A dona Dulcineide relatou para mim que tem que tirar do seu bolso, sem ter condição, dinheiro para que a filha dela possa fazer uma pesquisa no Lan House, próxima à casa dela, porque o laboratório de informática da escola está fechado. Na nossa gestão, vamos reabrir as bibliotecas, vamos reabrir os laboratórios e vamos investir numa escola que vai estar aberta sábado e domingo. Não para o aluno estudar, mas para ele ter atividades complementares, atividades esportivas, atividades culturais, atividades sociais e de lazer. Mais uma vez, vou ter que perder tempo da minha resposta e proposta, tendo que defender do que não é verdade. Nós aumentamos as bibliotecas de 240 para 263, abrimos 40 salas de leitura, que nós acabamos foi com uma mamata de interferência política para professor não dar aula em sala de aula e ficar à disposição de laboratório de biblioteca. E quem paga esse prejuízo e essa pena é o estudante que não aprende e não tem aula. Vamos ampliar em mais 8.000 vagas de tempo integral. E quem fez é quem pode fazer mais. Candidato, se era mamata, por que o senhor não colocou outro profissional para estar lá na biblioteca, um bibliotecário, um estagiário? Por que o senhor não colocou alguém com conhecimento de informática para estar no laboratório de informática? Não dá para resolver o problema matando a vaca, você tem que matar o carrapato, que é quem está gerando o problema. E é assim que a gente quer administrar a cidade, não prejudicando e generalizando o problema. Você acha que todos os professores querem mamar nas tetas da prefeitura? Eu tenho certeza que não. E por conta disso nós vamos ter muita responsabilidade reabrindo as bibliotecas, reabrindo os laboratórios de informática, tendo um profissional para orientar essa pesquisa que é importante. Obrigada, candidato capitão Wagner. Encerramos agora o 4º bloco deste debate. Sistema Jangadeiro, eleições 2016. Voltamos ao teatro da Faculdade Farias Brito para o debate do Sistema Jangadeiro, com os candidatos que disputam a Prefeitura de Fortaleza neste segundo turno. Vamos agora às regras deste 5º bloco. Neste bloco, o mediador fará uma pergunta comum para os dois candidatos. A ordem de quem primeiro responde neste bloco foi previamente definida em sorteio. A pergunta será de 30 segundos e a resposta de até 45 segundos. E a pergunta comum que eu faço aqui agora aos dois candidatos é a seguinte: o acerramento faz parte da campanha, como vimos principalmente neste segundo turno. Acusações, insinuações, tentativas de desqualificar o adversário mutuamente, mas daqui a 5 dias, apenas um dos senhores será eleito prefeito de Fortaleza. Diante de tantas críticas e defeitos apontados, qual a qualidade que o senhor destaca no seu adversário? Pelo sorteio previamente realizado, candidato capitão Wagner, o senhor primeiro a responder. Ok, queria agradecer o Sistema Jangadeiro, até porque é a última intervenção, e dizer que o que eu reconheço em relação ao candidato Roberto Cláudio, pessoa que eu convivi na Assembleia durante um curto período, que é uma pessoa educada, que é uma pessoa tratável, que é uma pessoa que respeita os seus adversários e que, com certeza, tem feito um trabalho e tem tentado melhorar a cidade. Infelizmente, não tem alcançado os resultados desejados, a gente reconhece as dificuldades que existem, mas respeito meu adversário, desejo toda a sorte do mundo na vida pública que ele vai seguir, independente de vencer ou não a eleição, e com certeza reconheço que ele é um homem público que deve ser respeitado na sua grandeza. Agora é o senhor, candidato Roberto Cláudio. É inegável o carisma e a força política do meu adversário, que foi bem votado para vereador e para deputado estadual. Desejo a ele também toda sorte nesse segundo turno, mas aproveito também a oportunidade para sempre chamar as duas candidaturas para um pacto, para uma campanha limpa, propositiva, respeitosa, de ideias. Acusações não interessam ao povo, o que interessa a nossa gente, a gente debater a fortaleza do presente e a do futuro, com propostas, ideias, ações, comparando biografias, estilos, valores, ideologias. É isso que está em jogo e é isso que nós faremos até o último dia do mandato. E aproveito para pedir também aos votos indecisos do primeiro turno que prestem atenção às propagandas, à televisão, porque eu estou precisando muito do seu voto dia 30 de outubro. Muito obrigado. Obrigada, candidato Roberto Cláudio. Capitão Wagner. Bem, chegamos ao fim do debate do Sistema Jangadeiro de Comunicação com os candidatos Roberto Cláudio e Capitão Wagner. Acreditamos ter contribuído para que o eleitor que acompanhou este debate pelas nossas emissoras de TV, de rádio e portal forme opinião e decida o seu voto com mais confiança. Em nome do Sistema Jangadeiro, agradeço à Faculdade Farias Brito pelo acolhimento e aos estudantes e professores da plateia pela postura respeitosa com que acompanharam este debate.
Muito obrigada aos candidatos Roberto Cláudio, Capitão Wagner, e um agradecimento especial aos nossos telespectadores da TV Jangadeiro e da Nordeste TV, aos ouvintes da tribuna Band News FM e Rádio Jangadeiro FM e aos internautas do Tribuna do Ceará que nos acompanharam nesta transmissão. A todos, uma boa tarde e uma boa eleição. TV Jangadeiro, eleições 2016. Oferecimento, Faculdade Farias Brito, a faculdade da qualidade. Casas Alves, construindo passo a passo com você. Apvida, faz bem para sua empresa. Em todo lugar, a gente sempre